vou usar uma bolinha de 50 milímetros, um estilete e uma lixinha. Aqui no caso eu estou usando um pouquinho mais grossa, essas para fazer acabamento em parede mesmo, vocês encontram em loja para construção. Para fazer a colagem da peça, eu uso a cola branca, no caso essa daqui não é a escolar, é a extra forte, própria para biscuit, tá bom? Para fazer todos os meus trabalhos eu utilizo a massa de biscuit, ela já vem pronta, vocês encontram em papelarias ou em lojas específicas que vendem material para arte. As tintas que eu uso a tinta óleo ou a tinta para tecido, vocês podem utilizar a tinta xadrez, então vocês têm várias opções de como tingir a massa, tá? É só escolher o material que vocês mais gostem. Outra coisa também, eu vou utilizar um rolinho, estecas, vou usar uma tesoura, uma régua, vou utilizar as massas tingidas na cor amarelo, azul, branco e preto. Para começar eu vou marcar bem no meio da minha bolinha, ó, eu vou usar cerca de 3 centímetros da largura dela. Assim, ó, parecendo um puff. Agora eu vou cortar essas quinas que tem aqui em volta da bolinha. E ficou assim, tá vendo? Agora eu vou pegar a lixa e vou lixar ela todinha até ela ficar bem boleada. Ela tem que ficar parecendo um rolinho, tá bom? Ficou assim, ó, já tá no formato de um Minion. Então eu tenho aqui a massa que eu vou usar, ela tá quase no mesmo tamanho do meu isopor, tá vendo? Então ela vai ficar bem legal, vai ficar bem grossinha. Vou separar uma bolinha dessa massa pra fazer os bracinhos dele. Como é bem fininho, então eu vou deixar só um pedacinho, ó. Uma bolinha cerca de 15 milímetros, tá bom? Para fazer o corpinho, eu vou sovar a massa, que é mexer bem ela, para ela soltar toda a umidade que tem dentro para fora, pressionando mesmo. Ela vai ficar assim, ó, parecendo um peão, tá bom? Giro do outro lado e ficou dessa forma. Vou fazer já um breve rolinho do tamanho do meu Minion. Vou pegar o rolinho e vou abrir essa massa até que ela dê a volta no meu isopor. Quando ela deu a volta, eu vou pegar e vou cortar essa sobrinha que fez aqui, ó, tá? O ideal é cortar o menos possível para ele continuar grossinho. Vou fazer as dobrinhas aqui em cima para cobrir. Toma cuidado para não deixar a área entre o isopor e a massa. Prontinho, ficou assim a nossa base para fazer o nosso Minion. No caso, se vocês forem fazer ele com a boquinha aberta, é melhor a gente então modelar a boquinha nessa fase agora, antes da secagem, tá bom? Para fazer o carimbo, vocês podem utilizar uma imagem do próprio Minion para ver o tamanho que vai ficar a boquinha, tá bom? Então imprime uma imagem do Minion do tamanho que você vai fazer a peça, para você usar de referência, e você vai colocar o acetato em cima da boca e vai desenhar o formato da boquinha. Como a minha imagem aqui é pequenininha, o meu Minion tá um pouquinho maior, eu vou fazer de olho, mas vocês podem riscar em cima do desenho, tá bom? Então, com a massa mole ainda, eu vou colocar o meu carimbo bem centralizado. Eu vou pegar o lado que tá mais lisinho e vou deixar pra frente. Vou colocar a boquinha onde eu quero, no caso aqui um pouquinho mais para baixo, quase encostando na roupinha dele. E vou pressionar esse meu acetato aqui. Toma cuidado para não encostar a unha na peça. E a gente vai afundar esse acetato. Do Minion, ele é sempre meio arredondadinho nas pontas, tá? Então, em vez de deixar pontiagudo assim,
dá uma boleadinha. Vem com a ferramenta mais arredondadinha na ponta e vai desmarcando. Você pode utilizar também essas emborrachadas, que são bem mais práticas, tá bom? Então eu vou empurrando a massa que está dentro da boquinha para baixo. Vocês podem vir desenhando ela com a ferramenta emborrachada, ó, pra ela ficar com o acabamentinho mais bonito ainda, tá vendo? Eu vou enfiando ela dentro da massa para separar mesmo a parte da boca com a parte de dentro da boca, ó. Prontinho, desenhei a boquinha. Agora é só esperar secar essa parte do trabalho nosso. Se amassou um pouquinho, dá uma arrumadinha. Depois que ela secar, ela vai juntar bem no isopor, então não vai ficar essas marquinhas assim, ó, que é um pouquinho de ar que ficou dentro da bolinha. Se aconteceu isso com você, faz um furinho aqui embaixo com um palitinho e daí você retira o ar, tá bom? Deixa secar. Para fazer os dentinhos do Minions, vocês podem fazer uma bolinha bem pequenininha e ir achatando, ou vocês podem fazer um rolinho de massa. Essa massa não pode estar muito mole, porque senão ela vai grudar na mesa, tá bom? Eu tô usando aqui uma base de MDF revestida e sempre eu dou uma limpadinha nela com lustramóveis ou um olhinho para deixar ela um pouquinho mais lisa, tá? Então, ela acaba não grudando tão fácil. Eu vou usar um pedacinho de canudo, vocês encontram em qualquer lugar, qualquer lanchonete, supermercado. E eu vou fazer, ó, segurar ele meio achatadinho. E ele já tá no tamanho, mais ou menos, que eu quero o dentinho dele. Vou cortar esses dentinhos aqui na minha massa, ó. O legal é você apertar bem para não ficar esses fiapinhos, mas se ficar esses fiapinhos na ponta, ó, passa um pouquinho o dedo assim, que vai saindo, e você vai reservando. A gente vai fazer 8 dentinhos. Então eu já fiz todos os dentinhos e já deixei reservado pra gente estar colocando nele. A espessura tem que ser cerca de 1 milímetro, mais que isso ele vai ficar grosseiro, tá? Então abre a massa bem fininha. Aqui eu tenho um pedacinho de massa preta e eu vou fazer o fundinho da boca dele. Eu vou abrir cerca de 1 centímetro de espessura de massa, uma bolinha de 1 centímetro de massa preta. Lembra daquele decalque que a gente usou para fazer o fundo? A gente vai usar para fazer ele, para estar colocando na boquinha. Então, ó, se você quiser, é só rasgar ele assim, ó, em volta, ou cortar, tá bom? Do jeito que você achar mais prático. Ó, vou fazendo acabamentinho em volta e vou tirar ele daqui. Vou cortar um pouquinho da beiradinha da boquinha, ó, pra ela encaixar mais fácil. Vou passar um pouquinho de cola dentro da minha boquinha. Venho aqui com o meu decalque do preto, ó, e eu vou amassando ele aqui dentro, pra ele ficar bem rente a boquinha. Como a gente fez aquele processo de separar os lábios da parte de baixo, ele vai entrando nesse buraquinho que eu fiz. Assim, ó, mesmo com o preto, ele sobrou um pouquinho ainda de massa amarela na ponta, tá vendo? Ele não tá cobrindo a massa amarela, ele tá só na parte de dentro. Por isso que é legal fazer a massa bem fininha, pra ela só cobrir realmente o fundinho, tá bom? Vou usar aqui os nossos dentinhos. Pode perceber que eu cortei ele deixando um pedacinho sem massa, tá vendo? Então você abre a massa reta e já vai cortando. Ou se ele sair uma bolinha inteira, você corta na metade, quase um pouquinho menos da metade, pra ele ficar assim com o formato do dentinho, tá? Vou passar um pouquinho de cola nessa parte de cima, pra gente grudar os dentinhos. Então a gente vai começar dividindo ao meio e colocando um dentinho de cada vez. Prontinho, já completei a camada. Tenta deixar eles quase na mesma altura. Os dentinhos deles são meio quadradinhos. Então, ó, aproveita que o preto tá um pouquinho mole e dá uma empurradinha no branco.
para ele ficar mais quadradinho. Empurra a massa preta assim para baixo, ó, para dar uma separadinha, ó. Tá vendo? Então ele vai ficar assim. Ficou assim a nossa boquinha. Para fazer o visor do Minions, eu vou usar uma bolinha de cerca de 10 milímetros de espessura. Vou fazer um breve rolinho. Fiz o rolinho, eu vou pegar o meu rolo de abrir massa e vou fazer uma tirinha com ela. Eu vou cortar agora uma tirinha de cerca de 5 milímetros. A massa ela tem que estar bem firme, se não tiver, vocês podem deixar ela tomar um pouquinho de ar para ela ficar um pouquinho mais sequinha, ou vocês podem acelerar o processo da secagem com um secador de cabelo, tá bom? Então ficou assim, ela não tá grudando, ela tá bem sequinha. Com a régua eu vou fazer uma breve marcação, eu não posso cortar a massa, é só uma marcação bem no meio da nossa tirinha. A tirinha tem que ter cerca de 9 a 10 centímetros de comprimento, para ela dar o tamanho certinho aqui e encostar nas laterais do visor. Então eu vou passar cola em todo o comprimento da minha tirinha na parte de trás. E vou começar colando ela um pouquinho mais para dentro da linha da boca, ó. Bem no meio entre aqui a ponta da parte de cima da boca até a ponta da cabeça, tá? Se sobrar massa, você pode cortar ou pressionar ela assim, bem pressionadinha, para ela grudar bem e não soltar. Para fazer o olhinho, eu vou usar um cortadorzinho de bolinha. Eu peguei aqui um potinho que eu tinha de miçanga. E eu vou usar ele para cortar, porque o olhinho tem cerca de 2/4 do tamanho da cabeça. Então, ó, na lateral, no comprimento, ela tem cerca de 2/4. São 2 partes de 4, então vai sobrar uma parte para cá, uma parte para cá. Então, esse seria o tamanho ideal para mim estar fazendo o olhinho. Então, eu vou usar esse. Para fazer o olhinho, eu vou usar uma bolinha. Ela tem cerca de 10 milímetros. Eu vou colocar ela na mesa e vou abrir ela um pouquinho. Ela vai ficar com cerca de 1,5 milímetro de espessura. Então, coloco na mesa, vou usar o meu cortador. E, ó, ficou assim. Vou passar cola na parte de trás, colar ele bem um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Então, eu vou centralizar ela aqui, eu vou deixar ela um pouquinho mais pra cima. Ficou assim. Para fazer a parte prata do visor dele, que é o lado de fora, eu tenho aqui uma bolinha de 20 milímetros e eu vou pegar ela e vou dar uma achatadinha nela. Com o mesmo cortador que eu usei para fazer o olho, eu vou vir e vou medir na parte de cima. Tem que ficar uma bordinha para fora. Então eu vou achatar mais um pouquinho. Ela vai ficar dessa grossura assim, ó. Você pode vir com uma ferramenta já antes de cortar, para ficar mais fácil, e marcar toda a volta uma divisão da lateral. Prontinho, marquei toda a borda. Agora eu venho com o cortador e coloco, centralizando ele bem no meio. Ela tem que estar bem arredondada, tá? E eu vou pressionar. Faz o corte, deixa ele por igual, tudo certinho. Se precisar, dá um cortezinho aqui na ponta, caso fique sobrando muito, ou passe aqui, ó, na circunferência, tá vendo? Ele tem que ficar cerca de 5 milímetros no máximo aqui na lateral. Então, ó, senão ele vai ficar muito grosso. Ajusta certinho e corta a sobra na parte de baixo. Para fazer a colagem, eu vou passar cola em toda a lateral aqui do olho e um pouquinho também onde ele vai encostar no rostinho. Agora vem e dá a volta inteirinha, pressionando um pouquinho para grudar bem. Na hora de fazer a emenda, passa a cola também aonde vai ficar a junção deles. E depois que secar, a gente faz o acabamento bonitinho. Para fazer a íris do olho, você pode imprimir uma íris pronta
Então, se você procurar no Google íris do Minions, vocês vão achar o olho Minions ou imprime o Minions no tamanho que você quer e recorta a íris. Ou senão, você pode pintar se você achar mais fácil, tá bom? Então, ó, eu imprimi em folha sulfite e vou colar ele aqui no meio. Para dar ainda mais realismo no olhinho, recortei um pedacinho, uma bolinha de acetato, usando como referência o meu cortador que eu usei para fazer o olhinho. Prendi ela na própria massa, de forma que ela não saia. Então eu afastei um pouquinho a massa e vou enfiar esse acetato aqui dentro do meu olhinho, ó. Você pode fazer esse processo antes, mas como eu não queria deixar ele grudado no olho, eu queria deixar ele rente à borda. Gruda aqui bonitinho, ó. E ele vai ficar preso e não vai cair e assim evita de sair. Para fazer a roupinha dele, eu tenho aqui uma bolinha de cerca de 25 milímetros de massa azul marinho. E eu vou sovar ela bem com a ponta dos dedos e vou abrir ela, uma massa bem fininha. Fiz uma bolinha, faço um breve rolinho, dessa forma, mais ou menos sempre da altura do que eu quero fazer. E vou deitar ele de comprido e vou abrir ele com o rolinho. Ficou dessa forma, ela tá com cerca de 1 milímetro de espessura. Caso sua massa esteja muito mole, acelere o processo de secagem com um secador de cabelo, assim ela não vai grudar. Começou a grudar na mão, passa o secador de cabelo ou deixa ela tomar um pouquinho de ar e depois você trabalha ela mais um pouco. Para fazer a parte de baixo da calça dele, eu tenho aqui um pedaço de massa que eu abri, tem 1 milímetro de espessura, tem 11 centímetros de comprimento por 3 de largura. Então eu vou usar esse pedaço pro tamanho do meu Minion, tá? Vocês fazem de acordo com o tamanho que vocês fizerem. Com o palitinho, eu vim aqui demarcando aonde vai acabar a calça. Vou deixar as emendas para trás, então eu coloco aqui medindo sempre o meio da tira. Então eu vou fazer a emenda aqui atrás, ó, junto aqui, corto o excesso de massa. O que sobrou aqui embaixo, eu vou juntando. Faz como se fosse uma dobrinha, ó, dobro primeiro nas laterais e vou cortar o excesso. Com os dedos ou uma ferramenta, é só emendar agora. Por isso é importante sempre deixar a primeira etapa secar bem, para não amassar a parte amarela, tá? Então você pode apertar que ele não vai estragar o trabalho. Então o bom de fazer em 2 etapas a secagem é você poder trabalhar e o acabamento vai ficar muito mais bonito. Prontinho, ó. Já alisei bem, ó, rolando a ferramenta, tá? Só rolo a ferramenta para ele ir emendando. Caso fique muitas emendas, você pode passar o dedo com água. Ficou assim. Para fazer a segunda parte do macacão, eu tenho aqui um pedacinho de massa, ela tem cerca de 4 por 3 e ela tem que ficar um pouquinho maiorzinha na lateral, tá? Ela tem quase o mesmo comprimento, ó, do meu Minion. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar as 2 pontinhas para fazer o desenho do macacão. Então eu venho até a metade, ó, cerca de 5 milímetros, eu vou tirar de cada lado uma ponta e depois venho arredondando. A gente vai medir. Como a boca tá aberta, ele quase encosta no macacão, então eu vou deixar ele bem rente aqui. E essas partes que entram para fazer o bolsinho, tem que ficar um pouquinho mais para cima, ó. Então eu vou colocar ele aqui na altura que eu quero, na metade da calça para cima, ó. E vou cortar o excesso antes de chegar aqui na boca, ó. Prontinho. Aqui na parte de baixo eu vou emendar. Você vem com o dedo umedecido com água e passa em todas as emendas. Cuidado só para não amassar a parte da frente, tá? E perder a divisão do bolso. Para dar mais realismo, igual ao desenho 3D, você pode fazer as dobrinhas nas pontas do nosso macacão, ou você pode deixar assim mais lisinho mesmo.
Eu tenho aqui uma ferramenta emborrachada e eu vou usar ela para fazer os vincos da minha roupinha, bem de leve, ó. Como se o jeans estivesse bem apertadinho, faz ele nessa direção, ó. Para terminar a roupinha, eu vou deixar reservado uma tirinha, ela tem cerca de 10 por 1, e mais duas pequenininhas de 10 por meio, tá? Meio centímetro. E eu vou deixar reservada ela, se você quiser, se você cortar elas assim, você pode guardar elas entre folhas de EVA, assim elas não vão ter contato com o ar e elas não vão ressecar, tá bom? Para fazer os pezinhos, eu vou utilizar duas bolinhas com 10 milímetros. Eu vou começar fazendo um rolinho, deixando sempre uma pontinha mais grossinha, ó. Tá vendo? Eu vou abrindo só metade da minha bolinha. E ela vai ficar assim, com a pontinha mais gordinha. Seguro ela na minha mão e vou achatar, tá vendo? Ela vai ficar assim, uma bolinha na ponta. Eu seguro aqui na minha perninha, deixo a parte da bolinha para frente, achato a lateral. E ela vai formar um pezinho, ó. Venho com o dedo e acerto e modelo ele, ó. Prontinho. E eu vou fazer a mesma coisa com o outro pezinho. Para fazer a calça das perninhas, eu cortei aquela tirinha que eu tinha guardado e ela tem que estar bem molinha, tá? Pra gente dar a volta no pezinho. O pezinho ele tomou um pouquinho de ar e hoje tá muito quente aqui, então ele tá bem firminho. Se o seu pezinho tiver um pouquinho mais mole, deixa ele secar pelo menos umas 2 horinhas, tá? Então, ó, dei a volta rente ao pé e vou cortar esse excesso de massa aqui em cima. Cuidado só para não deixar muito rente, que a gente vai precisar dessa sobrinha de massa que tem aqui em cima. Passe cola em cima do pezinho e a gente vai colar. A perninha dele é bem separadinha uma da outra. Então, pro outro pezinho eu vou colocar aqui, ó, deixando ele mais separadinho. Como eu vou querer ele mais assim, com a perninha aberta, mais contraído, vou deixar a perninha dele mais aberta, vou apertar para ele encaixar bem essa massa na parte de cima, ó. Dessa forma. Tenta equilibrar ele e ele parar sozinho, ó. Tá bom? Dessa forma. Essas emendinhas aqui, você pode retirar com uma ferramenta. Para retirar as emendas, você pode usar uma ferramenta assim mais fininha e emendando, ó. Rodando a ferramenta para a massa emendar na parte de cima, ó. Como ela tá bem molinha, a parte da calça, ela emenda bem. Então, ficou desse jeito a calça dele. E agora eu vou fazer os bracinhos dele. Para o bracinho, eu vou usar 2 rolinhos de 2 centímetros de comprimento, cerca de 5 milímetros de espessura. Eu tenho aqui uma bolinha de 7 milímetros. E essa bolinha eu vou fazer as mãozinhas, quer dizer, uma das mãos. Então, eu vou fazer, ó, uma gotinha, para mim poder segurar ela. E vou achatar a pontinha da mãozinha. Você pode usar uma faquinha ou uma ferramenta assim, mais pontiaguda, para dividir os dedinhos. Então, ó, pega 1/3 da mãozinha e corta o outro resto, os 2/3, você achata para formar os outros dedos. Ele vai ficar assim, ó, parecendo uma luvinha. Fiz isso, eu vou cortar ao meio. Ele ficou assim, ó, parecendo uma tesourinha. Eu vou arredondar as pontinhas. Como ele só tem 3 dedinhos na mão, vai ficar assim mesmo.
eu vou vir com a ferramenta, pode ser uma com a pontinha assim bem fininha, para separar o dedão dos outros dedos. Eu vou encostar ele assim, ó, na altura do dedão. Vou pressionar e puxar meu dedão para frente. E dar uma boleadinha entre os dedos, tá vendo? Vou colar agora o meu bracinho na minha mão. Para parecer que é uma luvinha, eu peguei aqui um pedacinho de massa preta, bem pequenininho, ó, e vou fazer um rolinho, bem fininho. E vou passar por cima da emenda que tá a cola. Agora eu vou dar uma entortadinha para dar movimento. Vou passar cola na outra ponta. Caso você for fazer uma peça muito grande, você coloca araminho dentro do braço, tá? Porque assim ele fica mais firme e não tem perigo de quebrar. Eu vou vir aqui e vou colar bem aqui, ó, abaixo do fim do meu macacão, ó, bem no meio aqui, ó. Médio meio aqui do bichinho, do nosso Minion. Olha que fofo que já tá ficando. Agora eu vou fazer a alça do macacão. Vou começar passando cola aqui nas duas pontinhas e em cima aonde vai ficar a nossa alça, onde vai passar a nossa alça. Então, eu venho aqui, seguro e vou dar a volta até a parte de trás. Para finalizar a roupinha, eu fiz um quadradinho no tamanho da minha referência, tá? Para fazer o bolsinho da frente do macacãozinho dele. Então, eu faço aqui já. Vou fazer alguns detalhezinhos também. É a mesma cor, só que como ela secou, ela tá um pouquinho mais escura que a que eu acabei de colocar. Depois que secar, ela vai ficar na mesma tonalidade. Então, ficou assim. Vou fazer dois botõezinhos para colocar aqui. Vou usar o mesmo tom de azul. Pinga bem pouquinho a cola na pontinha aqui pra gente fazer os botões. Com um boleadorzinho, vou pressionar para ficar com formato de botão. Ó, e ficou assim, ele vai secar e vai ficar bem mais bonito o acabamento. Com a mesma massa que a gente usou para fazer o visor dele, a gente vai cobrir essa emenda. Põe um pouquinho de massa e passa um pouquinho de água, passando o dedo assim suavemente até emendar. Para fazer a pintura do nosso visor, eu vou usar aqui a tinta acrílica prateada, metalizada, tá? E eu vou usar um pincel bem fininho para conseguir fazer todos os detalhezinhos sem borrar. Para finalizar, eu recortei aquele símbolo que tem na roupinha dele e vou colar esse símbolo na roupinha. Assim o nosso Minion, eu vou deixar ele secando um pouquinho pra gente poder manusear ele sem estragar nada e poder colar ele na base. Então, vou deixar secar cerca de umas 4 horas e volto a mostrar pra vocês o resultado final. Pra ficar no clima já de Natal, eu vou fazer um gorrinho pra ele. E prontinho, gente!